Meu nome é Raimundo Mendes de Barro, conhecido por Raimundão. Eu estou aqui há 40 anos. Durante a minha existência, eu nasci no Seringal Santa Fé, mas com 3 anos de idade, meu pai mudou-se para o Seringal Filipina. E depois eu tive outros seringais. Eu trabalhei em Seringal da Bolívia, Seringal por nome de Mucuripe. Trabalhei num seringal por nome de Benfica, lá perto de Rio Branco, ali de onde hoje é aquela cidade, a Vila Acre. Eu cortei seringa ali nos anos 70 e nenhum é mais seringal. Todos se acabaram. Latifúndio desmatou tudo, fez fazenda, outros, a cidade de Rio Branco avançou para frente e hoje transformou-se em cidade, que é o Seringal Benfica. Depois voltei para Chapuri. Chico Mendes estava no movimento sindical e eu, que sempre me encontrava com ele, e ele era meu primo legítimo, a gente se encontrou e ele disse: Raimundo, nós estamos numa empreitada que é ver se a gente evita que a nossa floresta termine de se acabar, o latifúndio está derribando tudo, expulsando as famílias, e se tu vem para cá, tu vai ser um companheiro junto com a gente. Eu vim, vou fazer 40 anos. E estou aqui nessa colocação. Aqui nós estamos no Seringal Floresta, a colocação chama-se Rio Branco, e aqui é a reserva extrativista Chico Mendes. E eu tenho 74 anos, vou fazer 75 em julho. Olha, era muito difícil, né? Mas nós nascia e se criava aqui dentro da floresta, e vinha a fase da adolescência e depois da idade madura, construía família, morando aqui, ausente da educação, isso é do ensino, né? do ler e do escrever, porque a escola, no meu entendimento, ela não educa, né? Ela ensina a ler e escrever. A educação é uma coisa que a pessoa traz de nascimento, ou então adquire no seio da família, junto com os amigos. Acho que a escola pouco contribui para a educação do ser humano. Ela ensina a ler e escrever, profissionaliza, a pessoa se forma, né? E nós fomos uma geração, e os nossos antepassados, avós, bisavós, nossos pais, todos tiveram essa sorte que eu tive, que o próprio Chico Mendes teve. É tanto que o moleque da minha época e da época dos meus antepassados, ele era muito discriminado pelos moleques da cidade, porque os da cidade se julgavam sabidos, e os do Cariazal, que é de dentro das florestas, eram muito matuto, né? Todos eram matuto, dado justamente o mundo que nasceram, que se criaram, e os moleques da cidade discriminavam muito, e por isso os meninos sofriam muito. E mesmo depois que se tornavam rapaz, também era muito... O preconceito era muito grande contra nós. Hoje não, hoje graças a Deus estamos em pé de igualdade, graças a essa luta que a gente empreendeu e que nos levou a hoje ser reconhecido não só no nosso estado, mas no nosso país e fora do nosso país. Essa luta foi muito salutar. Eu sempre digo que uma das coisas que mais eu sinto é que
o maior, a maior liderança que conduziu essa luta junto com nós não teve a oportunidade de ver os frutos, o legado, né, que ficou, que nós temos hoje. Mas a vida tem todas esses percalços. Um nasce com um destino e outros com outro. Essa da qual eu já me referi, da discriminação contra a gente, era uma injustiça, das maiores que podia existir. Outra injustiça era a exploração do patrão ao nosso povo, que nessa época era o patrão da borracha. Na época do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, era o tal de coronel de barranco, que não era mais nem menos do que os patrões já da minha época, da época do Chico, da época da minha geração. Os coronel de barranco eram os patrões que compravam patente e se transformavam em coronel, né, em major. Então a gente tanto era humilhado, discriminado pela forma como a gente era, porque não tinha a sabedoria da escola, mas também pela exploração que faziam contra a gente. E nessa época o seringueiro que não dava conta do recado com o patrão, o que era dar conta do recado? Era produzir borracha suficiente para pagar as mercadorias que ele pegava no barracão. Aquele seringueiro que não cumpria isso, ele era expulso da colocação e era colocado outro. Tanto foi muita maldade, foi muita coisa que praticaram contra a nossa população. Se no patrão era desse jeito, com o latifúndio foi pior. Porque com o patrão a gente ainda tinha o direito de sair de uma colocação e ir para outra colocação no outro seringal. Com o latifúndio já não tinha mais esse direito. Era ir embora e ir embora mesmo, porque lá no outro seringal também já tinha sido comprado por um outro latifúndio. E o lema deles era: nós não viemos para cá para cuidar de borracha nem de castanha, portanto nós não precisamos de vocês, a não ser que queiram trabalhar com a gente para derrubar a floresta. Viemos para cá para criar boi. E isso foi justamente o que levou a gente se organizar nos sindicatos. Primeiro, as primeiras orientações que nós recebemos foi da igreja, a Igreja Católica, a qual eu hoje ainda tenho muita admiração. E certamente levarei essa admiração até o último dia da minha vida. Ignoro muito as demais religiões, porque nenhuma tem demonstra um perfil de defender as questões sociais. Nós não contávamos com o apoio das autoridades, mas nós tínhamos precisão e necessidade de lutar, porque nós não tínhamos para onde ir. Os que estavam saindo do seringal, indo para as periferias da cidade, estavam vivendo em pior situação do que nós que estávamos aqui no seringal. A família já se destruindo, porque o seringueiro que saiu para a cidade, para as periferias das cidades, ele não levou bens, ele não levou saber, a cidade não lhe ofereceu trabalho, então ele tinha que viver de biscate. As filhas se prostituíram, em grande maioria as mulheres abandonaram a casa e foram viver
também na vida da prostituição. E nós decidimos resistir. Conseguimos ter a certeza de que tinha uma voz ao nosso favor, que era a voz da igreja, que tinha outros companheiros, como surgiu o Chico Mendes, como surgiu o Wilson Pinheiro, como surgiu o Evaí Gino, Raimundo Calado, como surgiu Elia Roseno, Luiz Damião, né? Todos homens que nasceram e se criaram aqui também, foram os seringueiros, alguns deles vindo do Nordeste, na época da Segunda Guerra Mundial, outros pelas secas que aconteceram no Nordeste e migraram para cá. Então esses companheiros se tornaram liderança e se juntamos de Assis Brasil, o Vale do Acre, o Juruá, se juntamos e aí veio a Igreja Católica, conseguiu fazer contato com a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, e a CONTAG mandou para o Acre um delegado com um advogado para criar o sindicato. E a gente se organizou em sindicato e nós fomos lutar. A nossa luta inicialmente foi resistir para não sair, e para isso nós tínhamos que criar alguns mecanismos. Um era o empate, para não deixar os peões a mando dos fazendeiros derribar nossa colocação. O outro era criar meios para nós levar a nossa produção, que estava muito barata, para a cidade, vender e comprar mercadoria para trazer, principalmente o sal e alguns gordura para botar no feijão, e o resto a gente completava aqui, o arroz, o feijão, a mandioca, a carne. A floresta sempre nos proporcionou de forma bastante farta, né? No que pesasse a questão da nueza, nessa época, e já vinha da época do patrão, muitas casas de família, você chegava e às vezes só falava com o dono da casa ou com os filhos do dono da casa, porque as mulheres se escondiam, porque estavam seminua. Nessa época do latifúndio ainda foi pior, porque a escassez de recurso para comprar roupa foram muito grandes. Então foi um processo muito difícil. Mas com a habilidade que o Chico teve, ele conseguiu sensibilizar muitas pessoas fora, e as pessoas começaram a vir conhecer o trabalho que se era desenvolvido aqui, além do apoio da CONTAG, e isso fez com que se começasse a aparecer os apoios a nível nacional, que era pouco, mas também a nível internacional. E isso fortaleceu muito a nossa luta. E no que pesasse e no que tenha pesado a violência do latifúndio, né, a chegar inclusive tirar a vida da nossa liderança, como tirou do Wilson, tirou do Jesus Matias, do Evaí, de Chico Mendes, de outros, mas o terreno eles deixaram pavimentado, podemos dizer assim, e preparado para a gente sobreviver de forma já diferente daquela que nós tínhamos nascido e tínhamos vivido uma parte da vida. Então, hoje, pela essa luta que esses companheiros lideraram junto com a gente está vivendo num patamar de condição de vida que nem em sonho mais se parece com aquela que nós tivemos no passado. Nós tinha muita dificuldade no tocante à organização, porque a nossa população, praticamente 98% era analfabeta, então tinha dificuldade de ler um bilhete
convite das reuniões aqui dentro do Seringal, as coisas nós não podíamos usar rádio, porque se o adversário soubesse que a gente estava fazendo uma reunião, eles podiam vir nos atacar. Então a gente tinha que fazer os encontros nossos aqui dentro dos seringais e lá na cidade, tudo no boca a boca, né? No recado. Mas isso surtiu muito bom, foi muito bom o efeito dessa comunicação oral, né, do recado, porque quando eles pensavam que nós estava fraco na mobilização, nós estava mais forte ainda. E tanto aqui dentro, nas bases aqui dentro do Seringal, quanto na cidade, o Chico, de 15 em 15 dias, as lideranças nos seringais, que eram chamados delegados sindicais, estavam se reunindo com ele e passando as informações do que ocorria aqui. E também trazendo informação lá do sindicato para passar para os companheiros. Então as coisas, né? Mas o resquício da ditadura foram muito prejudicial. Inclusive o Chico foi perseguido por eles. O Chico ainda foi torturado em Rio Branco. E eu não tinha dúvida de que não só eu, que nem outros companheiros, nós estávamos também na lista deles. E isso se confirmou agora há pouco tempo por uma companheira nossa em Rio Branco. Ela tem um filho que é pesquisador e fez umas pesquisas nos livros da época da ditadura e encontrou a relação de nomes de muitos companheiros nos quais a gente fazia parte. Então eles viviam de olho na gente. Eu me lembro, e foi um fato verdadeiro, quando no dia que nós fomos inaugurar a nossa escola, que era chamado de Núcleo de Alfabetização de Adulto, né, que nós mesmos construímos aqui nessa colocação, ali mais na frente. Inclusive os professores eram aqueles que já sabiam fazer o seu nome e ler alguma coisa. Eu fui um dos, e não era professor o nome, era monitor. Eu, João Alves, Rose Vasque, Dona Maria Lino, uma mulher, uma cearense muito brava, conhecida por Maria Cancão, porque ela tinha um tom de voz muito forte. Nós fomos os primeiros que podia hoje chamar de educador, né, do nosso, mais os alfabetizadores dos analfabetos. E no dia que nós fomos fazer a nossa aula inaugural, o Chico chegou na véspera. O gerente aqui da antiga fazenda Bordon, que é uma fazenda de um frigorífico que tem em São Paulo, tinha, acho que ainda tem, uma firma por nome de Bordon, tinha denunciado o sindicato lá no Exército, dizendo que o sindicato estava treinando movimento armado aqui na redondeza da fazenda deles. Porque eles queriam que a gente abandonasse aqui as colocações e nós resistimos, dissemos que não saía e não tinha quem nos tirasse daqui, só se fosse mortos.
aqui virou uma espécie de quartel-general dos seringueiros, né? Onde se reuniu e se discutia aqui a forma de nós resistir contra essas tentativas, não só da Fazenda Bordon, mas da Fazenda Tupá, da Reunidas Filipina e de outros latifúndios que tinham se aportado aqui. E no dia da nossa inauguração, da nossa aula, quando nós se sentamos para quebrar o jejum, que chamo de tomar café, me lembra que nós tinha cozinhado muita macaxeira, tinha assado bastante carne de veado e capelão no leite da castanha. O capelão aqui é o conhecido bugi lá de fora. Aí que olhamos, nessa época não tinha estrada. Nessa época era só varadouro, aqui em Varação. Daqui para a cidade se levava 6 horas para chegar na cidade. E aí quando nós olhamos, estava chegando lá na nossa reunião, onde nós estávamos quebrando o jejum para começar as aulas. Estava chegando 15 militares. E quem vinha servindo de guia era um bate-pau da fazenda. E 2 oficiais, 2 rapazes novos, pediram para que eles, a soldadesca, né, parasse lá no varadouro. E aí eles tomaram chegada e nós estávamos ali com as 50 pessoas, entre homens e mulheres, tudo gente adulto, porque a aula era para alfabetizar os adultos. E aí se dirigiu os 2 oficiais, 2 tenentes, perguntaram quem era o dono da casa, aí eu me apresentei, disse que era eu. E ele disse, olha, nós estamos passando por aqui porque nós estamos com a equipe de saúde que subiu o rio, está lá na fazenda, e nós estamos vindo por aqui que é para, quer dizer, lábia. Desde que eles subiram mais no varador e com uma meia hora, aí chegaram na casa de um outro seringueiro lá, aí lá pediram para o seringueiro autorizar eles se acamparem lá. Aí eles se acamparam e aí eles foram andar aqui por dentro da mata, porque a informação que eles deram era que a gente estava com bandos, né, dentro da floresta, armado. Um pouco daquilo que aconteceu ali pelo Araguaia. Tá? Mas quebraram a venta, porque ficaram o dia todo aí, não contaram nada. Aí foram embora. Mas foi muito difícil a luta. Mas ela era uma luta que tinha necessidade de nós fazer, ou nós fazia, ou então sofria mais do que o que nós já estávamos sofrendo. Era uma alegria com um pouco de tristeza, né? Porque ao mesmo tempo que a gente às vezes estava alegre, mas a gente estava pensando o que seria amanhã, o que viria amanhã, né? Mas a gente sempre procurava demonstrar que não estava preocupado com o que aconteceria amanhã, porque senão isso transmitia fragilidade para os nossos companheiros, né? O Chico também tinha, sempre ele comentava isso quando estava a gente, só o grupo menor. Ele dizia, rapaz, esses caras não estão de brincadeira com a gente, agora a gente não pode demonstrar medo, porque se a gente demonstrar, aí fragiliza a nossa companheirada. Se tinha uma política do medo, sem dúvida nenhuma. Os caras faziam um monte de ameaça, né? Não só recado que mandavam, mas na cidade, quando a gente estava, a gente encontrava com eles
punhos de jagunço, passava pela gente fazendo moitim de pegar em arma. Era um terrorismo psicológico, né? Coisa de doido. Matava os nossos companheiros, como mataram o Ivaí Gino, sem uma menor necessidade, que era para criar o fato. Mataram o Zé Ribeiro, né? Que era um seringueiro que defendia muito o sindicato. Mataram o seu Luiz aqui na estrada que vem para cá. Nessa época ainda não tinha a estrada, tinha só uma quebradeira que ia para Bordon, porque ele era uma pessoa muito defensor do sindicato. Então vamos matando esses camaradas porque vai criando terrorismo para esses sindicalistas aí que nem Chico Mendes, esse tal de Raimundão, Osmar Facundes, Pedro Rocha. Lá na Estrada Velha de Brasileia, onde morava o Pedro Rocha e o Osmar, eles descobriram Tucalha, encostado das vertentes deles. Então era uma coisa assim muito, muito doida. Os empates a gente fazia numa área onde eles já estavam desmatando. E a gente reunia os nossos companheiros. Então estava acontecendo um desmatamento numa colocação. A gente ali em 3, 4 dias já reunia 50, 70 homens. Ia lá, chegava lá e mandava os peões ir embora. Os peões, coitados, era tudo pai de família também, às vezes rapaz solteiro, que estava ali também sendo explorado, e a gente, o Chico tinha uma preocupação muito grande, que era de não haver confronto entre os seringueiros e os peões, justamente por essa situação deles também serem coitados, né? Mas que a gente chegasse e falasse as coisas de forma bem clara e pedisse para eles que eles não teimassem. E aí a gente ia chegar lá e reunia eles, chegava num lugar onde eles iam derribando, e aí o pessoal cercava e trazia todo mundo ali para uma roda, dizia: ó, gente, nós estamos aqui porque vocês estão destruindo aqui a colocação do companheiro, está tirando a sobrevivência dele. Muito dele estava ali há 10 anos, 15 anos, e vocês agora estão chegando e estão destruindo tudo. Então isso não está certo. Vocês querem sobreviver. Aí não dá para sobreviver destruindo a vida do seu companheiro, do explorado, como vocês também são explorados. Então, o que a gente quer de vocês? Que vocês se retirem daqui. Nós não queremos violência com vocês, nós não queremos malquerência, mas também não queremos que vocês tenham. Olha, mas a gente já pegou o dinheiro do fazendeiro, não quero saber, se vira lá com eles. Nós não queremos mais aqui. E ele saiu. Teve assim umas 2 ou 3 vezes, que não foi só aqui, mas em outros cantos que ele retornava. Aí a gente ia chegar lá mais duro. E aí a gente já fazia, inclusive, num tom mais grosseiro, né? E isso serviu, né? Eles foram se afastando, e os caras foram entrando em crise, né? Os fazendeiros, porque não conseguiu mais avançar com o desmatamento. Eles tinham a polícia, né? O governo estava do lado deles, mas não adiantou nada, porque nós avancemos, e aí eles partiram para a violência, né? Aí foi quando eles terminaram de se arrebentar. Nós estamos aqui de frente do fórum da cidade de Chapuri, onde começou dia 12 e hoje já fazem 4 dias o julgamento de 2 acusados na morte de Chico Mendes, que é o Darli Alves da Silva e o seu filho Daci. Esses 4 dias têm sido assim de uma significância bastante grande, não só pela oportunidade que a gente teve de se encontrar com companheiros nossos de todo o estado do Acre, mas de outros estados, a nível do trabalhador rural,
seringueiros, agricultores, mas também a imprensa do Estado, a imprensa nacional e a imprensa internacional. Alguns momentos eles foram assim bastante difícil para a gente. Esse crime não foi só a pessoa do Chico Mendes. Esse crime foi contra os trabalhadores do Acre, foi contra os trabalhadores da Amazônia e os trabalhadores, no modo geral, do nosso país. E tudo porque os trabalhadores defendem um modelo de vida mais humano e igualitário. E o Chico era uma das vozes, quem sabe maior, que expressava a nível nacional e a nível internacional essa mudança de uma sociedade mais humana e mais igualitária. Não só na mudança de qualidade de vida, mas também era a voz maior da defesa da floresta, com tudo de riqueza que existe dentro dela. A morte do Chico foi um golpe muito grande aos trabalhadores e às trabalhadoras rurais. Demonstra não só a do Chico, mas de tantos outros companheiros, a Dorothy lá no Pará, e tantos outros companheiros, é o nível de covardia do latifúndio e daqueles que defendem eles. Mas ela trouxe, se não para muitos e muitos anos, a liberdade, o estruturamento, mas nesses 30 anos, ou nesses 31 anos após sua morte, o que se colheu, né, como legado dessa luta do companheiro Chico e de outros companheiros, foi frutos que ninguém tinha a menor ideia que um dia ia alcançar. Nós jamais imaginava que um dia nós ia viver aqui na terra sem estar sendo incomodado pelo patrão da borracha ou pelo latifúndio. Ninguém imaginava isso. E hoje, graças a Deus, a gente vive aqui. Antes nós se alumiava aqui com a lamparina de querosene. E quando se acabava o querosene era com o facho de Cernambi. Hoje nós estamos aqui bebendo água gelada da frisa, da geladeira, tendo a eletricidade em casa. Nossos filhos hoje fazem o seu 2º grau na escola, assim como os demais fazem aqui mais para dentro dos seringais. Hoje, um trecho que a gente fazia em 6 horas de pés, hoje se faz em meia hora. Então foram N's, né? Coisas boas, né? Que foram construídas com o sangue, posso dizer assim, com o sangue, com a vida dos nossos companheiros. E principalmente a do Chico, que foi, entre todos bons, ele foi o melhor. E isso era bom que todos os outros companheiros, moradores da reserva, e fora da reserva, entendessem. Porque não existe futuro se a gente não olhar o que passou, né? A gente constrói o futuro tirando exemplo do passado. Então foi um golpe muito dolorido a perca do nosso companheiro, e demonstrou e demonstra o quanto o sistema capitalista do latifúndio é covarde, é perverso, que para alcançar os seus objetivos, eu costumo dizer que eles pisam, se possível, no pescoço da mãe deles para alcançar os objetivos deles. Eles não estão nem
aí com as crianças, com os jovens, né, que são assassinados aí de forma mais bárbara que possa se ver. Então nem aí, eles querem saber se as ambições, as vaidades, o egoísmo deles é atendido. O Chico, pelo que ele conheceu, o Chico era uma pessoa bastante bem informada, né? Ele lia bastante e ele se informou muito das lutas que aconteceram das revoltas armadas, da chegada ao poder pelas armas, como aconteceu em Cuba, né, e outros lugares do mundo. E ele sempre, nós conversávamos e ele dizia: Raimundo, a história nos coloca de que nós que inicia essas lutas, dificilmente a gente vê o fruto delas. E se com os companheiros de outros países aconteceu assim, com nós certamente não será diferente. Mas a gente vai ter que ter muito cuidado. E eu acho que devido eu estar aqui dentro do mato e ter mais tempo para pensar de que ele, porque ele estava na cidade e o tempo acho que não permitia muito que ele pensasse, que era muita coisa a fazer. Então eu tirei uma espécie de tática para me defender. Porque aqui pelos varadouros, aproximando-se da cidade, já estavam os bandos, né, de pistoleiro deles. E eu resolvi a não andar mais de dia quando eu ia para a cidade. Quando eu vinha da cidade para cá, eu ia para a cidade, saía daqui de noite, voltava de noite, né? Aqui a minha colocação, eu cuidei de arrumar mais 2 seringueiros, inclusive um ainda hoje mora aqui, chegou solteiro, arrumou família e hoje é avô, morando aqui junto comigo. Ele não comprou colocação, eu que trouxe ele, a colocação foi o que comprei, mas ele mora comigo aqui desde essa época. O outro não está mais aqui porque morreu, era o Antônio, que era justamente para ter mais olho, para estar olhando o que ia acontecer aqui. Então, a gente teve que ter muita precaução e ter muito cuidado para hoje estar vivo, mas eu era um dos marcados também para morrer. A aproximação com os índios foi uma estratégia, né, muito boa do Chico, né? Quando a gente conheceu o Ailton, o Chico, numas viagens que fez, quando ele chegou em Chapuri, ele reuniu a companheirada, os delegados sindicais, e disse: gente, nós tem uma forma de fortalecer mais a nossa luta. Nós temos nossos companheiros indígenas, os índios, que são um povo também muito explorado, apesar de termos vivido em conflito há muitos anos atrás, e ainda hoje existe muito conflito. Mas eles têm uma organização, eles estão conquistando os territórios deles, e eu acho que nós devemos se juntar a eles. Agora, eu tive conversando já com algumas lideranças, tinha um índio velho por nome de Sueiro, que ele era uma pessoa assim muito, muito especial. Ele era muito sabido e ele tinha conversado muito com Sueiro. E disse: é uma forma de nós engrossar nossa luta, demonstrar para o adversário que agora nós estamos mais fortes, porque se juntamos com os companheiros índios, os índios estão com nós, fortalece nós e fortalece eles também. E nós demonstrar para eles de que nós renuncia, através dos nossos antepassados, todo
os conflitos que aconteceram, porque o nosso povo, os anteriores, não os nossos pais, mas nossos avós para trás, mataram muito índio mando pelos patrões da borracha, que era justamente para limpar áreas de seringais que era para ocupar com o branco para cortar seringa, porque os índios não iam cortar seringa para vender borracha para patrão, né? Então isso aconteceu muito, aconteceram massacres, né? E os índios tinham muito sentimento, né, por isso. Mas no momento de dor, né, de aflição dos dois, né, então foi fácil a criação da aliança. E isso deu uma repercussão e fortaleceu assim extraordinariamente a nossa luta, né? E a luta deles também. Passemos a fazer congresso junto, não só a nível regional, mas a nível nacional. Foi uma estratégia muito boa que o Chico teve, junto com outros companheiros, a aliança com os povos indígenas. Inclusive essa aliança, que ela ficou um pouco agora depois do assassinato do Chico, com esses anos que se passaram, que eu posso dizer de calmaria, né? Agora, essa fase que nós estamos vivendo, exige de nós, e o nosso companheiro que hoje representa o Conselho das Populações Extrativistas da Amazônia, o companheiro Júlio Barbosa, já teve no encontro aqui no estado do Mato Grosso, realizado recentemente na região do Xingu, né, aonde confirmou o fortalecimento e a necessidade de se fortalecer a aliança com os povos indígenas, porque eles também estão sofrendo muita violência nesse momento agora, assim que nem nós também estamos muito ameaçados. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Basta que tenha instrumentos, e para ter instrumentos eu coloco em primeiro lugar seres humanos, que tenha conhecimento, que tenha sensibilidade, que tenha interesse de estar fazendo com que essa memória ela continue sendo viva, porque não basta simplesmente eu e mais um grupo de companheiros ter isso dentro da gente, é necessário que tenha. O ser humano é um material frágil. O ser humano não consegue, não digo com todos, mas uma boa parte se ilude com fantasia, acredita em mentira. A juventude que nós temos hoje não comeu, com licença da expressão da palavra, o pão que o diabo amassou, que eu comi, que tanto da minha época comeram e tantos outros. O motivo de ter me perdido e hoje está no caminho do que a gente chama de... Agora nós vamos crescer como rabo de égua, só para baixo. Que é isso que está acontecendo. É fruto dessa mentalidade e fruto desses artifícios e de uma mídia que está mais a serviço do capital do que do trabalho. Acho que o que aconteceu esse ano, a ignorância que este governo praticou, incentivando o latifúndio a destruir e incendiar, ele agora quer tirar o dele da reta, né? Até nisso ele é ignorante. Até nisso ele é irresponsável de dizer que o que aconteceu foi papel das ONG.
e depois ficar acusando eles. Isso é uma responsabilidade de um tamanho que a pessoa que diz isso devia ter a vergonha. E principalmente quando ocupa um cargo de mandatário da nação. É uma vergonha. Uma admiração muito grande por essa floresta que me viu nascer, viu eu me criar. E acredito que sem ela ter a oportunidade de falar, que nem eu estou falando, mas eu acho que ela agradece muito a minha forma de tratar ela. A floresta, ela tem uma importância extraordinária. O que está acontecendo agora, não só a nível de inundação, a nível de seca, a nível de incêndio, não é fruto de outra coisa. É a devastação. A natureza cobra do ser humano aquilo que ele deve a ela. E o que está acontecendo é uma cobrança da natureza, é uma revolta da natureza contra as agressões que ela tem sofrido. E eu, como um caboclo que nasci e me criei aqui, eu entendo muito isso. A nossa juventude vem perdendo a nossa cultura. Na medida com que nós conseguimos avançar na nossa liberdade, né, construindo a nossa cidadania, a gente trouxe aqui para dentro da floresta muita coisa que não tem contribuído para o incentivo dessa cultura, né, da qual nasci e os demais companheiros, mas sim um incentivo à destruição. O celular ou o telefone, a televisão, eles são instrumentos assim muito destruidor da nossa cultura. E esse material está espalhado hoje dentro da floresta, né? A nossa escola, infelizmente, foi sem dúvida nenhuma, uma das grandes falhas da nossa administração, foi ao chegar no governo, tanto do Estado quanto do governo federal, não ter olhado para essa questão da Amazônia, dos extrativistas, e ter conseguido um currículo escolar que possa, ou que pudesse ter fazer questionamento aos nossos alunos e orientar eles a conservar o mundo no qual nasceu e se criou. Infelizmente, o material é um material oficial, já que vem de muitos e muitos anos, né? E esse material ele não é um material adequado para os moradores, né, das florestas amazônicas. Tinha que ser um material diferente, tinha que ser um material que já fosse fazendo com que a criança, o jovem, pudesse aprender valorizando a sua cultura, valorizando o seu mundo, né? Valorizando a sua luta, valorizando aquilo que eles têm que é de mais especial, que é essa floresta. Infelizmente isso não foi possível ser feito, né? E vem se perdendo. Eu pelo menos vivo muito preocupado. Eu vivo muito preocupado porque eu não sei o que vai ser o futuro deles.
Da forma, do comportamento que eu vejo os jovens, eu tenho muita preocupação com o futuro da nossa reserva. Felizmente eu estou já no final da vida, né? Estou com 75 anos de idade, já não expiro mais muito dia de vida, como diz o ditado. Então essa é uma das preocupações que eu vou levar e que não posso negar. Eu não sei se o meu neto, se os meus netos vão ter a oportunidade de viver muitos anos assim, numa floresta bonita que nessa que a gente tem. Se ele vai cambar para ajudar também a destruir o que a gente conseguiu defender e construir a duras penas. Tenho muita dúvida. Principalmente com a continuação de governo dos quais a gente tem agora, né? Se tivermos a sorte de ser uma transição e que venha outros governos que olhem para essa questão da Amazônia com um olhar de responsabilidade, de preservação, de conservação, de respeito, talvez ainda e faça com que esses órgãos que têm a responsabilidade de fazer a fiscalização, eles atuem e atuem com responsabilidade, a gente consiga ter. Mas se continuar nós tendo na direção dos estados, os elementos que nós temos hoje, os governos que a gente tem hoje, e na direção do país, é o fim da picada. Muito nebuloso. É um futuro muito nebuloso. Eu acho que pelo que a gente vê, Deus ajude. Deus ajude que a nossa população crie juízo. E já daqui mais 3 anos, que é quando vai ter eleição a nível nacional, mude, mas não mude mais para pior do que o que está não. Mude para melhor. Põe outras pessoas que tenham mais responsabilidade e sensibilidade com os miseráveis, os abandonados, os injustiçados desse país. Esse é o voto que eu faço. E espero que Deus me dê o direito e a oportunidade de viver mais alguns anos para mim, inclusive ajudar. Fazer com que se evite uma tragédia maior do que essa que nós já estamos nela. Eu digo que Deus tem sido muito generoso comigo. Ou eu tenho conseguido ter muita sorte. Uma de estar 31 anos depois do assassinato do Chico, eu ainda estou vivo. Outra, eu não tenho como mudar de ser aquilo que eu sou. Porque eu venho de uma realidade das mais sofridas. Não só eu, mas os da minha época. E ter conseguido ajudar a construir uma realidade que os meus antepassados,
meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai, né? Os outros dessa época não tiveram oportunidade de viver e eu ter tido a oportunidade de estar vivendo. Então eu acho que quanto mais humildade, quanto mais serenidade, responsabilidade a gente tiver, certamente isso conta para o futuro, as pessoas que nos conheceu saber comentar, né? Aquilo que a gente foi, como hoje comento aquilo que eu sou. Liberdade para mim é falar aquilo que eu tenho consciência que é verdade. Liberdade para mim é eu ter direito de viver na minha casa, com a minha família, sem estar sendo incomodado por ninguém. Liberdade para mim é eu ter a oportunidade de ver os meus companheiros tendo uma relação de vida igual à minha, porque eu aprendi que a gente não deve ser individualista, a gente, quanto mais ser coletivo, melhor. Liberdade é eu ter o direito de ir, de vir, para onde e da onde eu quiser. E uma série de outras necessidades que o ser humano precisa, né? Para se sentir cidadão, se sentir parte ou integrante da sociedade. Para mim isso aí é a vitamina da minha vida. Eu dentro dessa floresta, eu aqui, é tudo para mim. É a minha vida, isso aqui. Eu às vezes vou na cidade e estou lá e a minha vontade é de retornar para cá, porque aqui eu me sinto protegido, eu me sinto tranquilo. Aqui, mesmo no dia que me falta a mistura do feijão, mas o que a gente come, a macaxeira, a banana, a fruta. Tem dia que eu vou para a mata, eu tomo só um mingau, agora na época do inverno, tomo só um mingauzinho de manhã, meio-dia eu estou juntando castanha ou caçando, essas coisas. Aí me dá fome, eu me sento no meio da estrada e junto um bocado de Maria Doce, né, que vocês viram ali, cacau, né, essa frutinha amarela, acajá. Aquilo ali é um alimento extraordinário, né? Aquilo ali é o almoço, né? Então, viver aqui para mim é um paraíso. É tanto que eu já disse para os meus companheiros que quando eu morrer, eu quero ser sepultado aqui. Eu não quero ir para... Não é porque eu tenha nada contra o cemitério, não. É para mim dar meu testemunho de que amei isso aqui até o final da minha vida. Acho que quem destrói a floresta é um criminoso. Não merece o respeito que ele deve ter como ser humano. Tá vendo o cantinho daquele bichinho? Tudo são coisas que deixam a gente alegre, o Macucal.
todo mundo feliz aqui, né? É o passarinho, a Anamu, o capelão que vai cantar mais tarde, o jacu que mais tarde vai estar rasgando asa, o zogue-zogue que vai estar cantando, a cutia que daqui um pedaço vão estar passeando por aqui, como os macacos também quando vêm comer banana, né? Então, a floresta se movimenta constantemente, através dos animais, através dos ventos que dá nas árvores, as águas que correm. Tudo é vida. Eu agradeço a presença de vocês e espero que possa fazer de bom uso desse material. Vamos tomar um cafezinho? Vamos.